Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal e mais um vídeo do quadro Incomparáveis no canal do Mestre. E hoje quem vem trazer um conteúdo de altíssimo valor, um conteúdo que você aí me pediu mais de milhões de vezes, é o Paulo Magalhães. Paulo Magalhães é nosso mentorado, o cara tá quebrando tudo com Power Apps. Isso mesmo, até que enfim, um vídeo de Power Apps aqui no canal e cara, um tutorial, um baita tutorial completaço. Então, senta aí, pega seu café, pega sua água e aprecie esse conteúdo, porque o Paulo trouxe um conteúdo de altíssimo valor que vai te ajudar demais para você que quer aprender Power Apps, criar aplicativos low code. Combinado? Então, antes do Paulo chegar, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera, comenta aqui embaixo também, porque assim esse vídeo chega para mais pessoas e mais pessoas aprendem sobre Power Apps também. Paulo, quebra tudo, meu caro, e parabéns já de cara pelo conteúdo que ficou animal. Fala pessoal, tudo bem? Paulo Magalhães aqui com vocês e hoje eu vim trazer mais uma ferramenta aí que faz parte da família da Microsoft empresarial, que é o Power Apps. É uma ferramenta, uma solução para a criação de aplicativo, mas como base ela tem uma função muito interessante que é criar um formulário, ou seja, um lugar que você possa inserir dados. A gente fala na linha de programação, um input de dados, né? Às vezes você presta consultoria ou na própria empresa que você trabalha, você não tem uma maneira digitalizada, uma maneira que todos possam acessar ali como um aplicativo para inserir dados. Aí fazem aquelas planilhas gigantes, colocando os dados, compartilha planilha na nuvem, aí alguém deleta uma fórmula, é aquela dor de cabeça que a gente está acostumado a ver nas empresas. Mas a Power Apps, né, a ferramenta, ela veio para criar e gerenciar esse input de dados de uma maneira como se fosse um formulário da Google ou da própria Microsoft, só que você pode personalizar com o modo, o tipo e quantos inputs você quiser colocar em páginas diferentes. Então é um aplicativo numa programação que a gente chama de low code, né, que é codificação baixa, ou seja, você não precisa digitar código do zero para criar todas as imagens e os inputs, e a gente tem uma conexão muito grande com todas as áreas da Microsoft e também com ferramentas externas como o SQL e algumas outras ferramentas de base de dados. A ideia hoje é mostrar para você uma base de dados que a gente pode criar através do SharePoint, que é outra ferramenta da Microsoft, e a gente pode fazer um input no Power Apps, no aplicativo, e você armazenar esses dados nesse site do SharePoint, que aí você vai ter todos os seus dados, tudo bonitinho armazenado ali. Então a gente vai lá para o computador e aí eu vou mostrar para vocês hoje como a gente vai criar do zero um aplicativo armazenando em nuvem no SharePoint e sair com o aplicativo pronto para vocês usarem. Vamos lá? Bom, então vamos lá. A gente está aqui no ambiente de trabalho do portal Microsoft 365 ou Office 365 Business, né? E dentro do portal você tem aqui todos os aplicativos compatíveis aí com a conta. E você tem o Power Apps e o SharePoint. Antes de nós entrarmos a fundo no Power Apps, eu preciso te dar um panorama qual é a base de dados que nos entregaram. Eu vou mostrar, então, em primeira instância, o Excel. Então, imagine que você tem uma planilha aí gigantesca, tá? São todos dados e números fictícios. E aqui você tem algumas colunas de importância, como data da solicitação, a ID da cotação, a agência, o destino, a região, previsão de embarque, o atendente, o valor da cotação, tipo de moeda, o valor, né, convertido pela moeda, o departamento que atendeu, se teve a data da resposta, se foi positiva, observações e status. Aqui a gente já vê que tem, às vezes, informação meio que demasiada. Ele pede uma data de resposta, né, uma confirmação, se deu a resposta e depois o status. E você vê que aqui, se a gente clicar nessa planilha, tem aguardando, CXL, fechado e vazias. Isso aqui a gente pode depois otimizar ali e conversar, se for a sua empresa ou uma consultoria que você está prestando, quais os campos que você quer, quais os dados que você quer que seja preenchido aqui para a gente criar uma condição. Então, essa é a planilha de cotação. E aí, o legal é a gente ver que o quê? Eu já coloquei numa formatação que a gente já usa no Power BI, que é, no caso,
é uma tabela fato. Então aqui é onde os vendedores vão inserir os dados. Só que aqui estava sendo inserido manualmente. Então imagine o cara vir aqui, colocar o dado dele, ó, já nem sei mais qual que é esse dado, é o ID, a solicitação. Então fica um trabalho muito moroso, né? Muito repetitivo aqui, ter que abrir a planilha. Aí imagine aqui, ó, que tem uma fórmula. Aqui a pessoa já pega o valor em dólar, joga o valor aqui, deleta aquela fórmula, como eu falei na introdução. Complica um pouquinho. O que eu já fiz para adiantar o processo de tratamento das planilhas? Eu já criei as minhas dimensões, né? Ou imagine que o departamento te dá lá, fala, ó, eu tenho a tabela das agências, elas estão aqui, ó. E te dá um código de agência, te dá uma tabela de vendedor relacionado à agência, né? E aí tem a de região, que é essa que eu não criei ela lá no SharePoint para a gente fazer junto aqui e entender como é que funciona a base de dados do SharePoint. Então, para otimizar, eu já criei a tabela fato e as dimensões tanto de vendedor e cotação. Então, a gente cria como listas, tá? As tabelas aqui são identificadas como listas, que você vai ter a funcionalidade basicamente igual uma tabela de Excel. Eu só vou voltar aqui na página inicial do SharePoint. Esse é o workspace do SharePoint e basicamente ele te habilita a criar sites ou espaços, né, que você possa trabalhar. Cada site você pode pôr como um departamento, se for da tua empresa, ou cada site ser uma empresa que você está prestando consultoria. Então, eu vou aqui imaginar que é a minha empresa em casa, como eu criei lá o domínio, eu tenho um e-mail corporativo criado para essa aula, então minha empresa em casa, e aqui dentro eu vou criar os ambientes ou os departamentos. Então, eu criei aqui, já fiz a criação das tabelas dimensões e fato, e você vai ver que isso, quando a gente conectar com o Power BI, vai ficar muito mais fácil para você fazer essa importação e o seu tratamento vai ser mais rápido lá. Então você já pode, se você tem que criar essa base de dados, você já pode criar por aqui do jeito que vai ficar mais fácil para importação no Power BI. Então aqui, ó, na F cotação, quando eu clico na lista lá, eu só pus uns dados que eu julguei mais relevantes. Só para você entender como funciona. O ID aqui, ele está diferente daquele ID, porque lá é ID cotação. O ID cotação está aqui. O que é esse ID aqui? É um ID que toda lista gera automaticamente. Então você vai ter que, sempre quando criar uma lista, esse ID ele é gerado automaticamente, não tem como você tirar. A criação também é um dado, uma coluna que é gerada automaticamente aqui. A gente vai criar uma lista do zero para você entender como que ela nasce e como que a gente coloca dados, tá? Então, para nós aqui da lista do Excel, a gente já tem a cotações, agência e representante. Falta a minha dimensão de regiões, né? Destinos e regiões. Então, de região ou de destino, a gente vai criar lá. Vamos aqui para nossa lista. E como é que eu crio? Eu não vou criar dentro desse campo lista. Se eu clicar aqui em lista e vir aqui em novo, ele não me dá a lista. Por quê? Porque isso aqui é um artifício para você organizar as suas listas aqui. Página inicial é a nossa cara, é o nosso site. Você pode personalizar, ele pode ser um site fechado para a empresa ou até público. Então, antes de criar nossa lista, eu vou até mostrar como você cria o site. Aqui na casinha página inicial do SharePoint, você tem criar site. Quando você clica aqui, você vem aqui, ó, site de equipe ou site de comunicação. Como é um site interno, aqui eu posso criar minha empresa 2. Ele vai dar um caminho, um endereço, tá? Que você vai poder localizar. E aqui eu vou deixar que é privado, fechado e avançar. Ele pede para você adicionar membros e rapidinho ele já conclui. Concluindo, olha lá, mesma interface da minha empresa em casa. Então aqui eu posso criar uma lista. Ele vai dar um tutorial aqui. Aqui eu posso, aqui ó, no novo, na página inicial, eu posso criar lista. Tá? E como é que a gente faz aquele artifício? Então, eu vou excluir essa minha empresa, porque não é... Eu já estou com o site, depois eu excluo. E como é que a gente cria a lista? Vou entrar aqui, então, no meu domínio da minha empresa em casa, página inicial, novo, lista. E aí tem uma informação interessante aqui. Você pode importar uma lista pré-existente.
de CSV, de um arquivo CSV, que é um arquivo comum aí de exportação de alguns outros bancos de dados, do Excel, então eu poderia puxar diretamente do Excel, ou de uma lista já existente dentro desse site, tá? Dentro do SharePoint da minha empresa. Se eu tiver um outro login com outro domínio de outra empresa, eu não consigo fazer essa tratativa. Então, na prática, eu recomendo sempre uma lista em branco. No começo dá um pouquinho de trabalho, mas para depois, na transformação e para puxar os dados dessa lista ou enviar os dados, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Então, lista em branco, e aí vamos colocar era destinos e regiões, né? Vamos chamar de destino, vou pôr região porque está lá região. Então, de região, que é a minha dimensão. Eu vou criar. Você vê que ele cria bem rápido e essa é a nossa planilha. Bem-vindo à sua nova lista. Selecione o novo para começar. Se eu selecionar novo, ele vai me abrir só o campo título e se eu quero adicionar algum anexo. Mas não tem sentido nenhum eu ter uma lista assim, em branco, sem nada. Como que a gente edita essa tabela? Por padrão, o SharePoint ele já cria uma lista com a coluna, o item, título, que é um padrão para ele coloca como um campo obrigatório e ele fala assim, ó, você tem que preencher esse título. Eu poderia renomear para a informação que eu tenho lá no Excel, que é destino, né? Então eu posso vir aqui, renomear destino. E como recomendação aí para inserção de dados, sempre minúsculo, evitar os caracteres especiais para evitar qualquer problema com a configuração. E aí minha outra coluna é a região, então eu posso vir aqui, adicionar, e olha que interessante, criar uma coluna. Que tipo de informação eu vou gerar para essa coluna aqui? O que está aqui no Excel? É texto, né? É uma informação em texto. Então eu volto aqui para o meu SharePoint e coloco que é texto e avançar. Ele vai pedir o nome dessa coluna, né? Do cabeçalho. Então ela é região. Posso pôr alguma informação importante? O tipo, ele deixa eu alterar aqui também. Não é número, não é texto. E se tem um valor calculado, um valor padrão, se você quer que tenha algum tipo de formatação. No mais opções, ele te deixa aqui colocar um número máximo de caracteres, às vezes é um campo de observação, sugestão, e você não quer que seja muito grande essa observação. Então você pode limitar, tá? Outras informações aqui. Exigir que esta coluna contenha informações, ou seja, é um campo obrigatório para você? Sim ou não? Como é uma base de dados, é uma dimensão, eu não vejo necessidade aqui porque é uma tabela que a gente não vai ficar inserindo dados aqui. É uma tabela base, né, que a gente vai ter ela como referência. E valores exclusivos, isso eu vejo muita importância na questão do cadastramento de usuário, de clientes. Aí se você tem uma ID do seu cliente, aí você pode colocar como valor exclusivo aqui, tá bom? E aí salvar. Ele gerou para mim aqui destino e região. Só que, como costume, no SharePoint a gente não cria as informações aqui. A gente tem um outro mecanismo que fica mais fácil e até melhor para você editar e ver como que ficou as suas informações. Lembra que eu mostrei lá naquela lista que tinha um ID e o título? O ID ele está oculto aqui. Destino, se a gente clicar em setinha para baixo, configuração da coluna e mostrar ou ocultar colunas, eu vou ter aqui colunas pré-configuradas que a própria lista me dá, tá? Eu coloco sempre o ID e aí eu já vou te falar o porquê. Principalmente para essas tabelas de dimensão. E o título, ele virou nossa região, né? E aqui tem algumas outras informações que, se você julgar necessário para a lista que você precisar, você pode adicionar. Aplicar, o ID apareceu aqui. Só que antes de eu importar aquelas informações do Excel, eu vou mostrar por onde a gente edita e o porquê que eu costumo não utilizar o campo título como padrão aqui de informação obrigatória. Onde é que eu edito
tudo isso aqui. Eu poderia vir aqui, configuração da coluna, formatar essa coluna, mas não é o ideal, porque ele só vai abrir aqui, ó, formatação condicional, modo de exibição, então não é o ideal para edição aqui. Essa editar no modo de exibição, você vai editar as informações que você vai colocar aqui. Então não é aqui também, onde a gente vai na engrenagem aqui em cima, dentro do seu campo do SharePoint, a engrenagem você clica e vem aqui, ó, em configuração da lista. Para essa opção aparecer, você tem que estar dentro da lista, tá? Se você estiver na sua página inicial, aonde não tem nenhuma informação específica da lista, ele dá uma bugada às vezes aqui, ó, e não aparece. E você não vai... agora apareceu, ó. Configurações, ó, você não tem configuração da lista aqui. E aí sumiu, você vai ficar perdido aí e falar, pô, o Paulo falou que tinha aqui. Então você tem que ir na sua lista, que na verdade não está aqui dentro, está aqui, ó, eu criei a lista, ela veio para baixo. E aí como é que eu faço para organizar ela aqui? Como é que eu criei essa pasta, né, vamos chamar assim? Eu vim aqui na página inicial, em novo, e criei uma biblioteca de documentos para poder armazenar meus documentos. Só se eu clicar aqui, ele não mostra a lista aqui. É um artifício aí que a gente usa para gerar. E eu não consigo gerar uma lista aqui. Então eu só pus para deixar uma ordenação. Tem algumas páginas em algum outro modelo que ele deixa você gerar como se fosse uma subpasta, ele subentende isso e quando você clica aqui ela aparece as listas. O SharePoint às vezes ele dá essa bugadinha aí. Então se eu clicar aqui em editar, deixa eu voltar aqui para te explicar. Aqui no final tem o editar. Se eu clicar em editar, ele deixa eu editar essa barra lateral. E aí é só clicar e arrastar lá para dentro. Se eu colocar aqui embaixo, ele vai vir para baixo. Tem que colocar lá dentro. Ó. Pronto. De região já está dentro do meu campo lista. Só que eu gosto de deixar bem organizadinho, ter governança aí nos seus documentos é importante, tá? Então, ó, de agências, de região, de vendedor. Aqui você tem opções, o que você quer fazer. Então você pode promover como sublink, ó. Ele vira um sublink, ou seja, uma subpasta dentro daquela pasta. Mas não há necessidade, tá? Então, onde é que foi essa aqui, né, que eu fiz, ó. Ele criou como se fosse uma pasta. Aí eu posso fazer o quê? Clico nele, clico na agência e jogo para dentro de novo. Pronto. De agências está aqui. A gente vai colocar aqui em cima para ter organização alfabética e salvar. Assim que eu salvei, minhas listas estarão aqui dentro e a gente estava na D região. Então, quando eu clico em D região, aqui aparece para mim configuração da lista. É aqui que você vai editar as suas listas, sempre, tá? E aí eu já te explico por quê. Esse é o ambiente de edição de lista. Você vai ter algumas informações da lista em si, configurações gerais, permissões de gerenciamento e o que importa para nós está aqui embaixo, ó, criar coluna, adicionar a partir de colunas de sites existentes, ordenar as colunas ou colunas indexadas. Lembra que eu falei que ele cria por padrão uma coluna chamada título, que a gente renomeou para a região, para destino? Aonde é que está o destino aqui? Então, ela não alterou aqui. Como é que eu faço para alterar? Eu clico em título, ele vai abrir a configuração desta coluna. E mesmo que eu coloque destino aqui, eu ainda assim não recomendo que utilize essa função. Beleza, ele mudou destino e eu tenho região. Porém, quando a gente faz a conexão com o Power Apps, o Power Apps normalmente ele vai identificar dentro da tabela a coluna com o nome que você colocou, endereçou a coluna. Tá? Por linguagem de programação, ele vai buscar exatamente o nome que você colocou. Se a gente clicar em região, onde é que eu vejo esse nome indexado, esse nome feito? Aqui em cima, ó, na barra de endereço. Então, se você vier aqui no finalzinho, olha aqui, ó, região. O Power Apps ele vai buscar esse nome. Na hora da gente colocar, fazer o relacionamento, você vai ver que vai ficar muito mais fácil quando você tiver as colunas com o nome padrão ali para buscar, tá? Então, aqui está a região, tá certo, né? Aqui você pode alterar o tipo da informação, excluir ou dar um OK aqui no canto inferior direito, tá? São informações básicas aqui que você pode
configurar se é um valor exclusivo ou não, se essa coluna é obrigatória ou não. Eu, por padrão, para as dimensões, eu deixo não obrigatório e não coloco o valor exclusivo, a não ser que, como eu disse, que seja uma tabela ali de cliente, você precisa ter um ID exclusivo ali do seu dado. Só que, quando eu clico aqui em destino, vamos ver se o nome destino ele está aqui em cima. Aí a gente já encontra o primeiro problema de usar a coluna título. Ele aparece aqui, title, em inglês. E mesmo que eu altere aqui, ele não vai mexer aqui. E eu não consigo excluir essa coluna. Então eu vou voltar para o nome dele, título. E aí um artifício, que na verdade é uma permissão que ele deixa, é tirar a exclusividade dessa coluna, porque eu vou mostrar para o SharePoint que eu vou colocar outras informações. E aí eu dou um OK. E eu não vou me basear mais nessa coluna, tá? E aí a gente vai criar uma coluna destino. Criar coluna. Destino. Eu recomendo que você não coloque espaço nem acento, caractere especial, porque se você colocar espaço, qualquer informação que não seja um texto ou um número, ele aqui no título vai bagunçar tudo e aí fica difícil para você achar essa informação. O único caractere especial que ele utiliza aqui como programação é o underline. Nem o hífen, o traço, ele associa bem. Então, caso você queira colocar aqui, seja identificação do destino, coloque assim, com espaçamento em underline. Nunca espaço ou outro tipo de caractere. Que como é destino, é um texto com linhas. Poderia ser várias linhas, opção. Não, mas eu quero fazer um menu suspenso. A gente não trata isso aqui, a gente vai tratar isso no Power Apps, tá? A tipificação de como você quer mostrar suas informações. E é tudo igual aqui, eu deixo tudo desligado e OK. Ele aceitou, ele entrou destino, região. Só que lá no Excel, eu estou destino, região. E aqui no SharePoint está região destino. Como é que eu mudo aqui? Eu posso mudar por aqui, em ordenar colunas. Eu acho um pouquinho complicado. Enquanto você só tem poucas colunas, OK. Quando você tem várias, ele não muda a posição. Você muda por aqui, ó. Então, eu tenho que informar que aqui é 2 e ali é 3. Imagina você com 20 colunas e tendo que descer, subir aqui 1, 2, qual que é 5 e 6. Então, eu não gosto de mexer por aqui. Por onde eu posso mudar a ordem? Aqui, ó, vou cancelar. E aí eu vou voltar para a nossa lista no padrão, no modelo de apresentação. É só voltar aqui, ó, em região ou clicar aqui de região. E aqui está formado, ó, região, destino. Mas a título está aparecendo. Então vamos primeiro ocultar aqui a título. Ó. Setinha para baixo, configurações, mostrar, ocultar. Eu não quero mais a título e ela não vai aparecer mais como obrigatória. E aqui eu já posso mudar a minha ordem, fica bem mais fácil. Eu quero destino, depois região e o ID ali do item colocado. Aplicar, pronto, está feita a minha lista aqui. E agora eu preciso popular, né, ou preencher os dados aqui. O que eu poderia fazer também é o clique e arrasta, tá? Você pode mudar a ordem por aqui, ó. Então, o SharePoint é bem intuitivo, bem fácil de mexer. Como é que a gente vai colocar todos esses dados aqui? Simplesmente com Ctrl+C e Ctrl+V. Segura o Shift para a direita, seta para a direita para selecionar tudo na horizontal. Segura o Ctrl+Shift, seta para baixo para selecionar toda a minha tabela, exceto o cabeçalho. Ctrl+C, vou para o meu ambiente do SharePoint e aí eu preciso inserir. Eu não vou no novo, e não tem como adicionar aqui. Editar modo de exibição de grade. E eu seleciono destino. Veja que dele fala, ó, isso aqui é só para leitura, você não consegue editar. Porque nativamente o SharePoint já cria. Então selecionei o campo destino, Ctrl+V. Às vezes não vai, você acredita? Aí eu faço um macete aqui, que é ir para a direita, ir para a esquerda, Ctrl+V de novo. E agora vai. Às vezes ele dá esse delayzinho, só que ele já está gerando aqui, ó, o ID automático. E por que eu uso esse ID?
só para me dar um número de linhas que eu tenho. Basicamente é para isso que eu uso esse ID. Mas, se você excluir alguma informação aqui com esse ID criado, você vai perder essa identificação, porque ele considera que é um valor único e exclusivo. O que eu recomendo, às vezes, é você não deletar e substituir o valor. Aí você pode tratar no Excel fora, tirar alguma informação. Por exemplo, nós não vamos mais para Alaska. Você tira daqui, reordena por aqui, faz o processo de copy e faz o paste, a cola aqui. Eu recomendo isso para você não perder essa ordenação que fica bacana. É só um detalhe para a gente poder ter uma organização dos nossos dados. Ele está terminando de criar o ID aqui e caso você precise colocar mais alguma informação aqui, você pode ir lá no configuração e configuração da lista, adicionar a coluna. E enquanto ele vai terminando de popular aqui, por que eu disse que eu não recomendo você importar uma planilha? Porque quando eu importo, por exemplo, essa planilha, ele vai identificar a planilha, estando formatado como tabela ou não, ele vai ler isso aqui. Aqui a gente já ia ter um problema que tem uma célula mesclada, mas se você formatar como tabela, você pode identificar essa tabela para ele. Porém, quando sobe lá para a configuração da lista, lembra que ali em cima eu falei que vem o título da coluna? Vai vir nomes que ele coloca como field 1, né, que é o campo 1, field 2, e não fica uma coisa personalizada. E você não consegue editar esse endereçamento. Não tem como editar. Então você teria que excluir a coluna e colocar de novo. Então, para pular toda essa etapa, eu sugiro que você faça exatamente esse processo. O único, porém, é se você tiver uma tabela com muitas linhas aqui, e aí é onde pode morar o perigo de você tentar importar fazer esse Ctrl+C e Ctrl+V. Como exemplo, a nossa F cotações, ela tem 400 linhas. Até não demoraria tanto. Porém, se você tem você quer colocar uma tabela fato aqui com mais de 1000 linhas, 10.000 linhas, 1 milhão de linhas, é possível. Uma lista do SharePoint, pela última documentação, de 2021, uma lista suporta 30 milhões de linhas. Se você não tiver muitas colunas, né, ele fala dependendo do tamanho do arquivo, né, aí o tamanho, cada arquivo vai depender de número de colunas, você anexar um arquivo, um documento PDF ou ter um número de linhas, ele pode chegar até 30 milhões. Você tendo 30 milhões ou 1 milhão de linhas, imagine o tempo que ele vai levar para gerar esse ID. Mesmo que você deixe ele oculto, que você tire ele daqui, ele vai ser gerado assim mesmo. E aí pode demorar um pouco para você subir. Eu fiz uma importação da empresa que eu trabalho e foi um pouquinho moroso porque a gente estava numa plataforma e teve que migrar para outra domínio, né? A gente estava com um domínio temporário e agora tem um domínio da própria empresa. E eu não consigo importar a lista. Esse é um porém das listas. Eu não consigo fazer essa migração. Eu tive que fazer esse primeiro trabalho. Demorou um pouquinho, mas hoje está tudo automatizado, tudo de maneira seguro e eu já fiz uma automação, na verdade ele puxa e extrai os dados diretamente. Power BI, ele puxa do SharePoint. Então é uma maneira também de você entregar aquilo que todo mundo pede. Eu quero em tempo real. A gente sabe que o Power BI entrega em até 8 marcações de dia ali e eu acredito que o D-1 ajude muito aí a empresa. Então, fechando aqui a nossa parte de SharePoint, a gente já vai para o Power Apps. Aqui nós criamos, eu não subi, eu não lembro então vamos só subir aqui para deixar bonitinho, como eu falei, eu acho que eu não salvei, né? Então eu vou deixar aqui em D região, né? D agência, região vendedor e salvar. Pronto. Meu SharePoint está organizado, está tudo bonitinho, eu já tenho minha tabela fato e as minhas dimensões aqui. Eu vou fechar para a gente não vou deixar aberto, né? Aliás, porque às vezes a gente vai ter que ter alguma referência aqui. Vou voltar para o meu ambiente da Microsoft e vou entrar agora no Power Apps. Quando você está no ambiente, você não vai precisar ficar fazendo login toda hora, tá? Ele já identifica aqui o seu ambiente de trabalho e você pode mexer. Power Apps, ele, como eu disse na introdução, ele tem vários tipos de conexões, até com o Figma. O SQL, para muitas empresas que utilizam essa formatação, você consegue importar ali diretamente os dados e ter uma visualização dos dados. O Excel e o SharePoint, e até através do Dataverse, que é o universo ali da Microsoft,
com as conexões. Porém, o Excel, você não poderia conectar diretamente no Excel? Sim, só que o Excel ele tem muito empecilho, porque você não pode estar com o Excel aberto enquanto está mexendo no aplicativo. E ele dá erro. Eu já experimentei, não funcionou direito, e aí por isso que eu optei o SharePoint, que é uma maneira mais dinâmica, rápida e sem erros aí. Eu não recomendo que você utilize a navegação pelo Excel, tá bom? Como que funciona o nosso ambiente de trabalho? No canto esquerdo aqui a gente tem um menu, né? Onde a gente tem a base de aplicativos, não tem nenhum aplicativo aberto ou criado. A gente pode ter algumas documentações aqui, tutorial, e tem o campo de criação, né? Onde a gente estava dentro também da página inicial. Aqui para baixo a gente tem algumas opções, mas o que mais importa para nós é a criação. Campo criar, e a gente vem aqui, aplicativo em branco. Ele te dá 3 opções de aplicativo. O Canvas, que a gente fala que é a tela, né? Que aí ele vai te dar a opção vertical ou horizontal. Não é exatamente um 16:9, porque ele fica em algumas telas hoje, que são aquelas telas infinitas de celular, ele vai ficar com as bordas ali aparecendo. Ele permite um ajuste, só que ele mexe muito com o design. Então você vai ter que ter um pouquinho mais de experiência no Power Apps para criar um aplicativo totalmente redimensionável, né? Caso você queira deitar e tal, você precisa entrar com uma programaçãozinha básica, tá? Aplicativo baseado no Dataverse, então ele vai puxar com um modelo que você possa ter lá dentro do universo da Microsoft, e ele conecta com o Power Pages e você pode criar um site com domínio aqui dentro do Power Apps, tá? Como se fosse um Wix, aí uma programação de low code. Vamos criar um aplicativo em branco. Criar, e ele já pede o nome. Então, eu vou colocar um nome aqui, pode ser com espaço, caixa alta, não tem problema. Eu vou colocar... a minha empresa, ela chama Magatur, de Paulo Magalhães, eu criei aqui, Magatur Operadora, tá? Operadora. Eu não sou uma agência de viagens, eu sou uma operadora. Aqui faz todo o trâmite aí financeiro. Modo de tablet ou telefone. É fictício, tá? Não tenho essa empresa. Vamos no modo de telefone, pensando que os nossos vendedores vão mexer ali pelo aplicativo do celular. Criar, e ele já vai preparar o ambiente do Power Apps. E aqui é onde a gente trabalha. Eu vou deixar em tela cheia. Aqui ele já mostra para você a primeira tela e você consegue visualizar que ela está aqui no canto esquerdo. No menu superior você vai ter algumas opções como tema, cor da tela de fundo, imagem de plano de fundo. E no menu esquerdo aqui você tem as funcionalidades e os campos aqui para preencher. Modo de exibição são os layers, né? São as telas, os itens que você vai colocando, ele vai ordenando aqui. Ele tem por padrão o aplicativo, né, o start do aplicativo aqui dentro, aonde ele está conectando, e aí ele começa com a primeira tela. Ele já te dá a primeira tela. E é onde a gente vai criar o nosso formulário aqui. Então, aqui eu costumo nomear a tela pelo o que ele vai entregar para mim. Se é um formulário, né, uma solicitação, eu coloco aqui que é uma tela de solicitação. Mas, por padrão, se você tiver que passar esse projeto para alguém, eu recomendo que você coloque tudo em inglês. Eu mantenho um screen, só que aí eu ponho aqui, como é uma solicitação, é um request. Então, request screen. Isso eu ponho por padrão, mas você pode colocar algum nome, home screen ou algum nome de tela aí, para a gente poder identificar. Então aqui no modo de exibição de árvore eu consigo ver todos os meus layers, as minhas camadas. Os componentes eu posso adicionar algum item específico, tá? Eu posso fazer uma conexão específica de algum componente externo, só que não é o foco. Então a minha primeira tela já está aqui. O que eu posso fazer nela? Duplicar ou renomear, porque nela eu vou colocar minhas informações. Aqui ele já está pedindo, adicione um item ou conecte aos dados. Onde é que eu faço? Onde é que eu adiciono o item? Onde eu conecto os dados? Eu adiciono item em inserir. Você tem ele no menu esquerdo ou no menu superior aqui, ó.
São as mesmas informações, tá? E aí você vê por praticidade aonde você pode recorrer. Eu normalmente busco aqui em cima e você pode, por exemplo, você precisa colocar um formulário. Já tem ali, mas você quer ver o formulário? O que você digitar ele vai aparecer para você. Você pode inserir tanto rótulo de texto, formulários, entrada de textos, como imagens, mídias. Você pode colocar a própria câmera, né? Você pode fazer uma programação para ele ler câmera, para ele ler um código de barras. Então ele é bem completo, uma leitura de microfone por microfone, né? Até PDF ele consegue fazer a visualização. Então, inserir um item no painel, você insere por aqui. Eu vou inserir um só para você ver. Vamos colocar um retângulo como padrão. E aí você já vê que é uma programação mesmo em low code, porque você não precisa programar que é um retângulo azul com altura X, largura X, altura Y. Ele já está aqui, né? Só que aonde é que você edita ele? Do lado direito. Aí você tem todas as propriedades desse item que você adicionou, tá? Não vou entrar agora nisso, porque eu só estou mostrando o campo de navegação. Vou deletar ele. E vamos agora na parte de dados. Onde é que eu conecto os meus dados? E eu já recomendo, como no Power BI a gente faz isso também, você já faça a conexão da onde você quer. Aí a diferença aqui é puxar os dados e enviar os dados, tá? Não há dados no seu aplicativo, você pode adicionar por aqui ou aqui. Quando você seleciona, ele fala por onde, que fonte de dados você quer. Você pode pesquisar se tem uma tabela já conectada, mas é nos conectores. Ele, por padrão, aparece aqui os 3 básicos. E você vai ver que no SQL tem um diamante aqui, que para algumas conexões você precisa da conta Premium do Power Apps, não do Office 365, tá? O Power Apps você vai ter que pagar um pouquinho a mais lá. Eu não vou ter o valor atualizado agora, mas você tem que pagar para ter essa conexão com o SQL. Mas vamos lá. Como o Power Apps e o SharePoint é uma solução para sair de um banco de dados de grande importância aí, é uma solução para quem não quer puxar do SQL. Mas se você precisar, aí você tem essa opção. Mas eu tenho todos os conectores. Quando eu clico em todos os conectores, eu já começo com importar do Excel e eu vou ter uma lista quase que infinita de dados aqui que eu posso puxar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, do Google. Ele vai te dar a opção de Gmail, calendário, contatos, Google Drive, planilha. Você pode ter um ambiente no seu Google Drive com planilhas que você queira puxar do Google Sheets. Então, o que nos interessa aqui é a conexão do SharePoint. E aonde está o SharePoint? Aqui embaixo, ele já é um conector nativo do Power Apps. Eu vou clicar aqui. Ele vai dar as opções aqui, porque eu não entendo porque ele aparece 2 vezes. Eu clico sempre no primeiro. E aí, quando você faz essa primeira conexão, aqui do lado, ele já fala, ó, o SharePoint eu identifico pelo site. Lembra que a gente criou o site da minha empresa? Ele apareceu aqui. Eu poderia alterar lá para Magatur, né? Porque esse ambiente é da empresa de turismo. E aí, quando eu clico aqui, ele já vai me dar as opções que eu tenho naquele campo esquerdo. Quais são? Eu tinha a dimensão de agência, a minha dimensão de região, vendedor e cotação. Listas e documentos é caso você tenha um banco de dados de algum documento que você queira puxar para cá como um banco de PDF, por exemplo. Né? Você tem arquivos em PDF que você precisa mostrar aqui na sua tela. Então, eu vou selecionar numa ordem, ele põe aqui em ordem meio que alfabética e eu coloco numa ordem também, ó, dimensão, 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 F cotação. Por isso que é importante aquela organização de nomes, a governança aí do seu SharePoint. Conectar, ele vai dar uma carregadinha bem rápida aqui e já subiu. Mas eu conectei aqui e nada aconteceu aqui. Porque essa conexão de dados, ele precisa de algum item para mostrar. Quando você vai adicionar um item, você pode pôr uma galeria para mostrar os itens. Você coloca a galeria e ele aparece os itens que você tem. Ou você pode pôr um formulário, que esse é o objetivo da aula, para imputar os dados, para inserir os dados na minha tabela fato. E é isso que a gente vai fazer de primeira. Mas você percebe que a tela está bem cruazinha assim? A gente pode personalizar. E de cara, se você não tem nada selecionado, você já tem um campo direito aqui
para personalizar. Eu só vou fechar aqui, ó, o menu, que ele fica minimizado aqui, e aqui você, dentro da própria tela nativa, você pode pôr alguma tela, um papel de parede. Então, eu já criei um papel de parede personalizado aqui para a nossa tela. Eu só vou pegar aqui na minha cola e eu vou colocar, como é de turismo e viagem, vou pôr um fundo de uma janela de um avião, tá? E aí, já a gente vai formatando. Você pode colocar o fundo neutro aqui, ó, se você quiser um preenchimento neutro, você coloca aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu gosto de entregar um produto premium aí para quem vai utilizar o aplicativo. Então, ó, eu adicionei, mas ele falou, ó, ainda adicione, eu não tenho nada para mostrar aqui, então ele vai ficar pedindo. Antes de adicionar, eu vou só terminar o menu lateral. Então, eu já posso carregar também aqui, ó, eu não importei aqui o background, ele já vem para o meu espaço de mídia. Eu posso carregar vídeo, documento, logo. Vamos carregar o logo da empresa? Eu também criei o logo da empresa do Magatur. Eu não vou colocar ele aqui agora, porque já a gente entra na edição, né, nos finalmente aí, deixar bem bonitinho. Mas o logo eu criei aqui e eu vou importar uma outra tela, que aí eu falo para que eu vou utilizá-la, que é a tela 1. E aí vocês vão entender o porquê que tem tela 1 e tela 2 aqui. E eu acho que eu tinha comentado antes, você pode criar um fluxo dentro do Power Automate para importar algum dado, fazer alguma função que você queira uma automação. E aqui no final a gente tem as variáveis que são bem utilizadas aqui. Só para te situar, a nossa linguagem de programação aqui, ele é low code, só que quando a gente precisa digitar alguma coisa, ela não usa uma linguagem DAX ou uma linguagem M pura, assim. Ela tem uma linguagem que chama linguagem FX, tá? Que é essa linguagem aqui, que aos pouquinhos eu vou mostrando como é que ela funciona e quais são as suas alterações para uma linguagem DAX. E aí, a variável, por exemplo, você utiliza não é igual o DAX, que você vai pôr o var, aí depois o nome da variável e tal. Ele é igual, mas é um pouquinho diferente na hora da estruturação da programação. Ferramentas avançadas é para teste e monitoramento de como que o aplicativo está respondendo. Então, vamos dar início ao nosso formulário, que a gente vai vir aqui, ó, em inserir dados. E o foco da nossa aula hoje é você aprender a inserir dados, criar um formulário que insira dados do seu comercial, alguém que precisa fazer um registro de inventário. No nosso caso, são cotações de viagem para nossa agência, né? Então, eu venho aqui em formulário de edição, os mais populares já aparecem aqui. Mas se você não quiser ver o que tem, você pode navegar aqui e vai ter bastante coisa para você. Eu deixo sempre popular aberto, que são os que a gente mais usa. Formulário de edição, e ainda não aparece nada. Eu vou deixar ele um pouquinho para baixo aqui, não vou preencher a tela inteira. E vou deixar aqui, ó. Porque ele fala conecte-se a algum dado. Se eu clicar aqui, ó, deixa eu aproximar aqui, que o escuro aqui não ficou muito bom. Não tem nada conectado, não tem nenhum dado. Conecte-se. Quando você clica, ele fala, tá bom, tá aqui, aonde você quer conectar? Eu quero a cotação. Mas nada aconteceu. Por quê? Não é por aqui. Quando você seleciona, então vamos até entender como é que está essa informação para nós. Nas camadas, quando você adiciona o formulário, ele vem para dentro da sua tela. Então, o meu item formulário está dentro da tela. Se eu selecionar a tela, eu não consigo mexer nos dados. Se eu selecionar o formulário, aí sim ele fala qual a fonte de dados que você quer puxar. Então, eu venho aqui em nenhum e ele aparece para mim o que está conectado nesse aplicativo. Como é o fato, né, a tabela de input, eu venho aqui em cotação e ele vai automaticamente colocar as informações. Já barramos aí na primeira coisa, que é o layout, que não está dando para ler nada. Eu escolhi um fundo escuro e a letra está escura. Como é que eu faço para editar? Você tem temas. Você já pode alterar o tema padrão do seu ambiente. No formulário, você vai editar o formulário em si, né? Cada item do formulário. Então, clica fora ou clica na tela. E aí ele vai te dar uma opção aqui, ó, em tema. Como eu já selecionei um tema que eu gosto aqui bastante, você vai ter alguns temas pré-definidos. Eu gosto
do amarelo escuro, que vai casar muito com a logo que eu criei. Selecionou o tema, já ficou mais visual, né? Ficou um negócio mais fechadinho, bonitinho. E vamos interpretar esse formulário. Apareceu para mim aqui, cada coluna vem como cada campo de preenchimento. E como base lá estava tudo em texto, ele te dá um campo de texto para preencher. Vamos fazer um teste aqui. Para eu acionar e testar o meu aplicativo, eu posso vir pela seta aqui, ó, pelo botão de visualizar o aplicativo, e ele já dá o atalho ali, o F5. Então eu vou começar apertando aqui e ele já dá um full screen. Já vem o segundo problema. Fala, por que não tem nenhum item a exibir? Porque o formulário, como é que você faz para sair aqui? Ó? Em X, ou eu vou já apertar o F5, tá? O F5 ele ativa ou não a demonstração. O formulário, ele precisa de um acionamento. Então ele precisa assim, me chame para um novo formulário. E como que a gente faz isso? Através de um comando dentro de um botão ou de alguma informação. Então, para eu gerar esse novo formulário, eu tenho que ter um botão novo formulário. E a gente vai pôr ele aqui em cima. Inserir. Aqui, ó, já é popular. Botão. E o botão já veio na cor do tema que eu selecionei. Se tivesse tudo azul, ia vir um botão azul, ia ter que editar. Quando você seleciona o botão, você pode posicionar ele, centralizar, ele já fica meio que autoajustável. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui. E você tem algumas edições aqui. Como ele já tem uma programação baixa, você pode pôr a posição, digitando aqui, o tamanho. Então, vou deixar esse tamanho, o preenchimento, todas as informações. Quero mudar, não quero essa cor, você pode editar, não vou me prender a essa edição. E o principal, você pode mudar esse título, mexendo aqui, né? Editando aqui no canto superior direito, clicando aqui em texto, ele aparece essa dimensão aqui, ó, tá? O que é isso aqui? Aqui são todas as funcionalidades através de uma programação pré-definida. Então, o que significa isso? Por exemplo, eu cliquei em texto. Ele fala, você quer programar o texto. O que você quer no texto? É como se ele fosse assim, text, né? Ou string. E aí você abriria parênteses, colocaria o texto e fecharia o texto em aspas e fecharia o parênteses. Com a programação low code, é só você digitar aqui, ó. Eu quero aqui novo, né? Quando eu clicar já é intuitivo, ou novo formulário. Ou vamos colocar assim, ó, nova cotação, tá? Beleza, ficou bonitinho, eu posso pôr em caixa alta do jeito que quiser, quero deixar assim. Mas eu acho esse botão meio rústico assim, eu só vou dar uma mexidinha aqui no raio da borda, para ele parecer um botãozinho, ó. Onde eu vim aqui, ó, raio de borda, eu vou dar uma borda para ele, ó, ficou mais arredondado, fica mais bonitinho. Se eu quiser saber onde é que está essa programação, é só clicar aqui, ó. Olha lá, Radius Top Left. Então ele já te dá uma programação de inserção. E o legal aqui, que se você alterar, eu só quero no canto direito, esquerdo, você pode fazer um personalizado aqui. Então a edição básica está do seu lado direito. Quando você clica em alguma informação aqui, você vai ter uma programação um pouco mais avançada. Bem fácil de mexer. Então, quando eu clicar em nova cotação, ele tem que gerar um formulário para mim. Então, vou entrar com F5 aqui. E aí, ó, ele não gerou. Eu vou clicar em nova cotação. Não aconteceu nada. Por quê? Porque eu não programei o botão para gerar essa cotação para mim. Como é que eu faço isso? Seleciono o botão e eu vou dar esse comando para ele. Faça um novo formulário quando eu clicar no botão OnSelect. Programação, se fosse uma programação básica, você ia ter que colocar o botão, selecionar e tal. Aqui, olha como é mais fácil. Aí, ao invés de você vir aqui e procurar o comando selecionar, eu já vou te dar a dica de vir aqui, que isso é muito usado, tá? Para os botões. Ou seja, em português eu falei, vamos entender essa linguagem aqui. Ao selecionar,
ao clicar ou selecionar, eu quero que apareça um novo formulário. Então, ao selecionar para os botões, é On Select. E aqui ele já dá uma informação que está false, né? Ou seja, está desativado. Se eu pôr True, o que vai acontecer? Vamos ver? F5, nada. Porque eu não dei a informação para ele o que eu quero. O que eu quero para ele? O que eu pedi? Um novo formulário. Como é que eu chamo um novo formulário dentro do Power Apps? New, já apareceu para mim ali embaixo. Form. Então, novo formulário. Aí eu posso clicar ou dar um tab. E ele já abre o parênteses. E a mágica já começa a acontecer. Ele já me dá as opções dos formulários ativos e conectados dentro do Power Apps. E ele apareceu Form 1. Mas quem que é esse Form 1? Se você der um tab aqui, né, selecionar para baixo ou clicar, ele já vai ficar em verdinho e identificar aqui, ó, no seu campo, ó, esse é o seu formulário. Se ele tivesse em outra página, ele ia aparecer na seleção, só que aí você teria que caçar onde é que está. Então, a gente vai fechar o parênteses e aí você vai entender, ó, antes de fechar o parênteses, aqui em cima, no canto superior aqui, ó, ele está mostrando New Form, né? E ele abre o quê? Ó? Um formulário e fecha parênteses. Você não tem mais nenhuma opção de programar aqui. Você não pode pôr ponto e vírgula que ele não vai aceitar nada. Então, fecha parênteses. Se não dá nenhum erro, ele fica verde. Se dá algum erro, ele vai sublinhar em vermelho e vai soltar um pop-up indicando qual o erro da programação. Mas antes da gente testar o botão, quero te chamar para cá, ó. A gente adicionou um formulário, foi fazendo as coisas aqui, não viu a nossa tela aqui como é que ficou. Vamos ver? Então, a nossa tela de solicitação foi adicionado um botão. Quando você clicar aqui, vai aparecer aqui, ó. E o formulário. Olha o tanto de coisa que o formulário tem dentro dele, tá? Eu vou diminuir aqui, ó, para você não se preocupar agora. E a gente vai começar a ordenar, né, e ter uma governança aqui dentro também, porque isso vai facilitar lá na frente. O botão, a gente tem um padrão de programação de linguagem aqui, que é padrão igual a gente faz o D cotação, né, o F cotação, as dimensões e fatos. Então, eu posso editar esse nome aqui por dando 2 cliques aqui ou aqui no lado direito, no botãozinho editar ou clicando nele. O botão a gente abrevia por BT, tá? Eu ponho normalmente em caixa baixa, né? Em letras minúsculas. Aqui pode ter underline, aí você coloca como que fica melhor de visualização para você. BT, se eu ponho minúsculo, aí eu não ponho underline e já ponho o que é. O que esse botão faz? Ele não gera um novo formulário, então eu ponho aqui BT, posso pôr em português ou em inglês, New Form. Porque se eu precisar programar alguma coisa, vou dar um Enter, eu sei que para eu gerar algum formulário, eu sei que é esse BT New Form, se eu precisar chamar ele em algum lugar, em alguma programação. E o formulário, a gente também edita. Eu deixo ele em minúsculo, e ele é um formulário da onde? De qual tabela? Da minha cotação. Aí aqui eu não coloco que é uma F cotação, eu só coloco que ele é um formulário da cotação. Beleza? Fizemos aqui, já está mais organizado aqui. Depois a gente vai entrar nessas edições aqui. Vamos ver se funciona então, esse botão. Eu vou dar um F5 aqui. E eu não tenho formulário. Quando eu clicar em nova cotação, pronto, formulário apareceu. E agora, se eu tivesse no celular ou no computador, eu já consigo colocar as informações aqui. Tá? Estou colocando aqui, ó, aleatoriamente, datas, valor e o status. Ótimo. E agora, como é que eu envio esse formulário? E aí ele precisa também de uma informação de enviar o formulário. Se eu clicar em nova cotação, nada vai acontecer. Ele não vai apagar e não vai enviar, porque eu não dei esse comando nem de apagar, nem de enviar. Então,
F5 para sair da programação. E antes de apagar, enviar, fazer qualquer coisa para a nossa planilha, vamos observar esse formulário aqui. Quais as informações que nós temos nele? Já temos um dado aqui que a gente não quer usar, que é o título. E está faltando uma informação, que é quem? O vendedor, o representante. Como é que eu tiro ou adiciono um campo para preenchimento aqui? Eu não posso vir aqui e simplesmente inserir uma entrada de texto e jogar aqui dentro. Ele não vai aceitar, porque é um formulário fechado. Ele não vai criar uma coluna lá para mim do nada. Ele está se baseando com as colunas que eu tenho, o que eu posso editar ou não. Então, eu mexo aqui em campos, tá? Mesmo que você clique aqui, ele não vai te dar uma opção aqui de edição em programação. Ele vai te abrir aqui, ó, editar campos. E aqui é onde a gente exclui ou adiciona um campo. O título eu já falei que eu não quero. E faltou o meu vendedor. Adicionar. E aonde é que ele está? Aqui lembra que eu falei que o SharePoint ele cria por base várias colunas, caso você queira. Ele vai deixar aqui, ele não vai tirar, tá? O ID está aqui, o criado, né, a data de criação e tal. Mas só quero uma aqui, que é quem? O meu representante ou vendedor. Eu vou ticar nele e adicionar. Quando você adiciona, ele te dá uma opção. Como que você quer essa inserção de dados nesse formulário? Então, o tipo do controle, a tipificação. Eu só quero exibir, eu não quero que edite o texto. Eu quero exibir o telefone, caso seja um cadastral. Exibir e-mail, não, eu quero editar. Essa edição é uma linha, várias linhas, são valores permitidos, né? Eu tenho um menu suspenso, ou eu tenho uma exibição aqui só por pop-up, aí você tem algumas funções aqui. Por padrão é usado muito esses dois aqui, ó, editar texto e valores permitidos. Antes de eu fechar aqui, vamos só analisar a nossa tabela aqui de representantes. Eu tenho aqui na de representante, tanto aqui no Excel quanto no nosso SharePoint. Deixa eu voltar com o SharePoint, por isso que eu falei que não ia fechar. Vamos pelo SharePoint para você já ambientalizar. Aqui no SharePoint, a minha de vendedor tem aqui os IDs, né? Ou seja, as linhas. O código, aí sim é um código único exclusivo do meu vendedor, representando a agência. Aqui vai se repetir a agência, mas não repete o vendedor, né, o código. Então eu tenho aqui uma lista que eu poderia já deixar pré-definida lá no meu menu. Como é que eu faço isso no Power Apps? Vamos lá. Então, eu quero esse dado de representante, que está aqui a princípio como texto, eu quero ele no controle de valor permitido, que é uma lista. Então, agora selecionado o valor permitido, eu posso fechar isso daqui e dar um F5 e ver aqui, ó. Só que não está aparecendo nada, porque eu não conectei. E aí a gente começa a fazer a conexão. Paulo, mas já está conectado na tabela fato, mas não na minha dimensão. E aí que a gente começa a criar o relacionamento. Tá vendo que os dados aqui não limpou? A gente precisa limpar isso aqui, né? Você pode criar um botão limpar. E aí eu gosto normalmente de fazer esse botão aqui embaixo. Por praticidade, eu poderia pegar um botão, né? Inserir botão e fazer toda a funcionalidade. Eu já posso vir nele aqui, Ctrl C, Ctrl V e descer esse botão aqui embaixo. E aí eu quero que esse botão ele tenha o nome de limpar, porque quando eu selecionar ele, eu quero que ele limpe esse formulário. Só que esse botão ele é do formulário e ele é só um limpar, né, o formulário. Antes de alterar aqui, você vê que ele já dá um segundo nome, né? Botão New Form 1 é o botão de baixo. Qual que é a minha função para ele? Ao selecionar, eu quero que ele limpe.
Se novo formulário é new form, limpar formulário é clear. Não, é o reset, né? Olha lá, reset form ou reset form. Então a gente coloca aqui. E o que eu quero resetar? O formulário cotação. Vamos ver se ele vai limpar para nós? Então clica no fora, F5, limpar. E aí ele zerou todo o formulário, né? E aí eu posso começar. Depois eu posso ensinar só para zerar. Às vezes você quer só limpar os dados aqui, né? Tem uma outra funcionalidade. Então eu vou deixar esse aqui um pouquinho menor, tá? Aí. E aí eu já zerei e criei um novo formulário aqui. Então a gente falou que ia puxar a informação aqui do formulário. Como esse é um botão de limpar, então a gente vai colocar aqui como botão Reset Form. Pronto, alterei. Eu já sei que ele é o meu botão de reset do meu formulário. A ordem aqui é a camada, tá? Então, se eu colocar o botão em cima, ele está aqui em cima, ele vai ficar por cima. Se eu pegar ele aqui, ó, nos 3 pontinhos, ordenar, enviar para o fundo, ele vai para baixo do formulário. Então, isso é bem tranquilo de mexer. Vou voltar ele para cá. E aí, beleza. Vamos ver como que a gente conecta algumas informações aqui. Novamente, se eu clicar no formulário, ele vai me mostrar que a minha fonte de dados é F cotação. Então, eu tenho que selecionar a de vendedor? Não. Aqui é a fonte de dados que você vai enviar o formulário. O representante, né, o vendedor, ele precisa puxar essa informação da sua tabela vendedor. Como é que eu faço isso? Então, vamos entrar agora aqui nesse campo de formatação aqui dos formulários. Eu dei um zoom aqui na tela e você vai ver que aqui, ó, formulário. Como que ele separa? Cada campo, cada coluna, ele separa os itens que tem para aquela coluna. Então, dentro do meu cartão, né, que ele chama, de cotação, eu tenho alguns itens aqui. O mais importante é o Data Card Value. Você vai ver que vai se repetir aqui em todos, ó, Data Card, aqui embaixo, que é o meu campo de preenchimento. Eu vou dar um zoom out agora. Aí. É o campo de preenchimento. Ó. Quando eu seleciono o Data Card, ele mostra aqui, ó. É o campo que eu vou imputar o meu dado. O restante aqui é alguma programação nativa, por exemplo, quando você põe que é uma resposta obrigatória, ele aparece um asterisco aqui, igual nos formulários aí do Google ou da Microsoft. Então, são algumas boutiques aqui, né, perfumaria que a gente tem para incrementar o nosso formulário. Mas não é uma coisa obrigatória. E aí lá embaixo, se a gente for no representante DataCard, você vê que ó, o DataCard Value 10, né, que é o meu 10º card criado, ele está aqui como um suspenso, ó, o tipo está aqui. Se eu adicionasse um menu suspenso aqui, ó, se eu vir aqui e procurar o suspenso, ele entraria aqui, ó, ele já está dando aqui, ó, falando que está bloqueado o cartão. Aí eu posso desbloquear e adicionar. Então agora dentro do meu cartão eu tenho 2 menus suspensos. Mas não tem necessidade. E o menu suspenso, ele é chamado no inglês drop down, né? Eu vou deletar esse aqui que eu criei, porque eu já tenho um aqui. E aí, por padrão, como esse aqui ele vai alimentar a minha coluna representante, você está vendo que o cartão é representante, eu já mudo tudo que tem aqui para essa nomenclatura representante ou vendedor. Vamos só bater aqui, ele está como na minha lista. Se ele tiver como representante, a gente mantém representante, tá? Seria vendedor, representante, aí a nomenclatura você que vai definir. Então, eu posso desbloquear por aqui, ele já está desbloqueado, mas para alterar o nome, ó, clicando no meu cartão, aqui embaixo, eu vou colocar aqui, ó, card, porque é o meu cartão, representante. E aí eu posso fazer isso com todos os outros cartões. Mas antes disso, a gente vai vir no menu suspenso e mudar.
eu falei que é um drop-down, né? Um menu suspenso. Então, na linguagem aí para programação, DD de drop-down. De quem que é esse drop-down? Do meu representante. E aí você começa a deixar tudo mais organizado, tá? Não precisa excluir ou alterar essas informações aqui. Eu vou fechar o menuzinho dele aqui. E aí você pode fazer essa alteração com cada um. A gente vai dar um pulo rápido na edição aqui, já mostrar os cartões feitos para não tomar tanto tempo aqui do nosso vídeo. Bom, a gente já fez aqui a organização dos cards, mas tem uma coisa também que está um pouquinho estranho. A ordem, né, e a formatação, fica tudo muito grande assim. Então, como que a gente faz uma edição total do formulário? Clico sempre em cima do formulário, ó como já fica melhor aqui, ó, mais organizado. Dentro do formulário, eu tenho as opções aqui, o que eu posso fazer com esse formulário. Então, uma das opções é o layout da coluna, se você quer ela vertical ou horizontal. Se eu pôr no modo horizontal, ela vai ficar assim, ó, organiza um pouquinho mais e tal. Mas eu gosto do vertical e eu coloco esse número de colunas, não são as minhas colunas do formulário, são colunas dentro desse layout. É como se fosse aquela divisão de colunas do Word. Quantas colunas você quer dividir o texto? Então, eu coloco 12, porque fica mais fácil de organizar. Então, dentro desse layout aqui, deixa eu tela cheia de novo aqui, ó. Eu ainda estou com alguns formulários bloqueados, ó. Então, para desbloquear os cards, é só vir aqui, ó, nos 3 pontinhos, desbloquear. Isso aqui por questão da edição agora, que senão ela pode dar problema, tá? Desbloqueia todos os cartões, pronto, já está tudo desbloqueado. Eu clico num card e aí eu arrasto aqui. Mas vamos lá. A ordem. O representante, ele está por último lá. Mas eu quero que o nome dele esteja em primeiro ali, do lado da agência, né? Porque cada agência tem um representante, então não está numa ordem bem lógica. E eu mudar aqui, ele nem deixa, ó, eu mudar a ordem dos cartões aqui. E nem clicando e arrastando. Onde é que eu mudo a ordem do cartão? Clico no formulário. E aí, no editar campos, eu venho aqui, ó, clico e arrasto. Eu quero que apareça o nome dele depois da agência, para eu saber que ele é dessa agência, né? A agência X é a minha lista de representante. Aí a gente vai seguir aqui, ó. A gente pode até trabalhar juntamente com essa informação. Eu vou entrar aqui, então, meu ID, eu vou colocar aqui no canto superior. Aí eu quero a minha agência. Aqui, ó, você vê, clicar e arrastar. E logo abaixo, a minha seleção de representante. Ó, já ficou mais organizadinho, né? Aí destino. Vamos ver se a gente vai conseguir dividir aqui em região. Como é que está essa divisão? Você vê que ele trava aqui, ó. Eu não consigo... Você vê que ele está travando cada movimento? São as colunas que eu selecionei dentro do meu formulário. Essas colunas aqui, ó. Então, quando eu seleciono aqui, ó, eu dividi aqui, ó, 6 colunas para cá, 6 para cá. Como é que eu sei isso? Na contagem aqui mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Ficou divididinho destino e região. Tá? Se eu ver que a região pode ser menor, então eu vou pôr 5 para 7 aqui, né? E aí eu sei que o destino normalmente é um pouco maior o nome. Aí eu tenho a minha previsão de embarque e o valor da minha viagem. E a confirmação, o meu status, se vai rolar essa viagem ou não. Nisso eu já formatei, ficou bonito, menor, eu posso diminuir o tamanho desse meu formulário. Então, aqui essa ordem ficou legal, eu vou fechar os meus campos e eu vou diminuir aqui, ó, para ganhar um pouquinho só de espaço, para não ficar muito apertado, ó. Então, vou deixar mais ou menos aqui no meio, e aí o meu botão pode subir um pouquinho, esse aqui pode descer um pouquinho. Beleza. Olha como já deu uma cara premium aí, um negócio bacana. E agora a gente precisa das informações aqui para popular os nossos dados. Então a gente falou que o representante, a gente já tem uma informação de uma tabela. Onde é que eu busco essa tabela? Então se eu clicar em card aqui e vir em campo e editar, não vai dar, porque não é no cartão, não é aqui. Eu preciso entrar nas informações que tem nesse card. Então, ó, card destino, vamos fechar aqui, ó, card
não é o destino. Aqui ele fica numa ordem que foi criada, tá? Eu não vou conseguir alterar aqui, isso é um probleminha. Mas, ó, card representante, o que eu tenho aqui? O meu drop-down. Aí sim, nele eu vou colocar a informação que eu quero. E qual é a informação que eu quero? Eu quero um item dentro da minha tabela lá. Se eu clicar aqui em item, ele já está na opção item. O que você quer mostrar aqui? O que eu quero mostrar? A minha tabela de vendedor ou de representante. E ela é uma dimensão vendedor. Então, só ao começar a digitar, já apareceu para mim, de vendedor. Então, eu seleciono aqui, dou um tab e já entrou. E aí ele deu um erro aqui e não... Vamos ver se apareceu alguma coisa para nós? E não tem nada, mas ele já abriu o menu aqui. Por que não tem nada? Porque dentro dessa tabela, o que você tem? Selecionei o card, selecionei o menu. Você tem o valor, qual coluna você quer mostrar aqui. Lembra que tem um monte de coluna nativa lá? Eu quero o código do vendedor? Não. Eu quero a agência? Não, ele está em ordem alfabética. Eu quero o quê? O nome vendedor. Então, você ter tudo isso organizado faz com que você coloque tudo bonitinho aqui. Vou dar um F5 e aqui, ó, pronto, apareceu todos os vendedores para mim. Está em ordem alfabética? Não está em ordem alfabética. E a gente vai entender o porquê que não está em ordem alfabética. Vamos lá na nossa lista de vendedores e ele está por código de vendedor. E aí tem um probleminha. Se você for aqui, ó, ordem alfabética, beleza, fiz em ordem alfabética. Só que ao sair e voltar, ele volta para o código de vendedor. Então, para ter isso aqui bonitinho, a gente tem que dar um comando para ele, que é ordenar. E a gente vai ordenar por coluna. Então, vindo na programação, sort by, lá, já apareceu, by columns. Dou um tab e ele fala, tá bom, a fonte você vai ordenar, a fonte de vendedor, você quer ordenar por coluna. Ponto e vírgula, separa para a próxima função e ele já te dá a opção. Que coluna que você quer? Você está vendo que aparece um monte de coisa aqui? Eu quero qual coluna? Pelo nome do vendedor. Então eu poderia digitar nome, vendedor, já aparece ali. Ele pede uma aspas para entender que é um texto e já adicionou. Ponto e vírgula. Aliás, antes da ponto e vírgula, ó, você vê que ele te dá 3 pontinhos aqui para falar, ó, ainda tem opção aqui, ó. Então, eu poderia fechar isso aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Aceitou. Automaticamente, ele já puxou. Tem um macete aqui para você não ficar dando F5 toda vez. Se você segurar o Alt, você vira uma opção de navegação. A gente vai abrir aqui, ó. Automaticamente ele colocou por ordem alfabética. E se eu quisesse por ordem decrescente, né? Ele fez a ordem crescente. Então, aqui dentro, ponto e vírgula, e ele fala, você quer essa ordem ordenada por ascendente ou descendente? Como é nome, a gente vai de ascendente. E aí eu fecho. E deu o mesmo resultado e está lá bonitinho em ordem alfabética. Legal. Posso criar um campo de busca, aqui um campo de pesquisa. Ele não tem nativamente nesse menu. A gente teria que criar uma caixa de texto de pesquisa e ele se referenciar aqui, fazer um filtro pela palavra que eu colocar, mas eu não vou entrar nesse detalhe, que aí requer um pouquinho mais de programação. A gente está em uma programação básica e vamos entender qual é o erro que deu aqui, ó. Setinha para baixo, deixa eu aproximar aqui, peraí. Você vai ver que apareceu um xizinho dentro do cartão. O cartão está representando um erro aqui, ó. Setinha para baixo. Você pode clicar em obter, mas aqui, ó, você vai editar. Update, o que é isso? O update é o armazenamento da informação que você está colocando aqui. Então, Alexandre Costa é uma informação que eu dei para o cartão enviar para o SharePoint. Então, quando eu enviar esse formulário, ele vai falar assim, beleza, deixa eu enviar esse formulário para você. E aí ele vai puxar cada item aqui e vai mandar para o formulário. Só que ele está falando que deu um erro aqui. Então, no update do nosso drop-down, né, ou seja, dentro dessa seleção aqui, ele está falando que o value não é reconhecido. Ó, o nome não é reconhecido. Aí,
Para você não quebrar a cabeça, a dica que eu dou, deleta o erro, ainda o ponto está dando erro. E aí ele fala, ó, é um tipo de dado de registro. E ele te deu a opção de um ponto, né? A gente põe o ponto, e aí ele te dá as opções aceitáveis para essa seleção. Por quê? O que ele está identificando? Eu vou atualizar a lista do SharePoint através desse item. Qual é o item? O drop-down. Através do quê? Você não selecionou? Então vamos zerar aqui, ó. O DD representante, o drop-down, é o seu item. O ponto é a separação aqui, como se fosse uma forma. O que você quer extrair desse drop-down? Ele te dá muitas opções. É uma seleção de um texto, não é? Então, eu poderia colocar texto selecionado. E aí ele já vai me dar uma outra opção aqui. Qual texto selecionado você quer? Eu quero o nome do vendedor. Porque ele já reconhece que tem uma lista chamada nome de vendedor. Então eu seleciono e dou tab. Aí ele aceitou. Ele falou, beleza. Aí quando ele aceita e dá verde, ele já fala, ó, o resultado que você está enviando lá para a planilha é esse. Se eu alterar aqui, ó, segurando o Alt, e vou pegar a Bruna, ele não mudou. Mas se eu clicar fora e selecionar e vir na fórmula, mudou para a Bruna. Pronto, resolvido o tipo de input. Então aqui você tem que tipificar o input. Parece complicado, depois que você pega a manha, vai embora. Vamos lá na ID cotação. A ID cotação, ele te deixa aqui como default, é um input numeral ou de texto. Ou seja, aqui eu posso colocar qualquer informação que ele vai aceitar. Aí eu tenho que dar F5 para ele aceitar. Eu posso pôr, na verdade, ó, ele não está deixando o texto. Vamos ver o porquê? Porque esse meu item, eu falei que era somente número. Se eu quiser texto, eu tenho que mudar para texto, tá? Ele vira alfanumérico. Mas quando fica somente número, você não vai correr o risco do cara digitar errado lá. E tem alguns celulares que ele já sobe o teclado numérico, então isso é bem bacana. Então, aqui aparentemente está certo, vai ser um input manual. A agência, eu vou digitar o nome da minha agência, certo? Não, porque eu já tenho uma agência pré-estabelecida. Como é que eu faço para alterar essa informação aqui, então? Lembra lá que a gente alterou aqui no formulário? Então, eu vou forma e cotação, editar campos, e eu vou entrar em agência. Só que, ó, como ela já importou esse campo, e ele não deixa eu fazer a edição por aqui, ó, selecionar controle. Aí ele só mostra que você selecionou. Ele não deixa você alterar essa entrada de texto. O que a gente faz então? Adiciona dentro do cartão um menu suspenso para selecionar a agência. Então eu venho aqui, ó, inserir, suspenso, e entrou o menu. Você vai ver, ó, se der um zoom out, que ele está fora aqui. Aí sim, a gente começa a fazer uma personalização. Eu vou deixar da mesma altura e tamanho. E aqui, ó, ele já deu um modelo de menu suspenso. O que tem essa informação aqui? Ó? 1, 2 e 3. É só um modelo. E aí, a gente precisa selecionar aonde ele vai buscar isso. Lembra que a gente já conectou? Então, no menu suspenso, eu quero que ele busque as agências. E a mesma coisa, eu já vou selecionar o valor que eu quero nome da agência. Pronto. Quando eu der um F5, eu tenho todas as agências e provavelmente elas já estão cadastradas em ordem alfabética. Só que dentro do nosso card agência ficou o TXT, né, que é aquele campo de texto atrás daqui do nosso drop-down. Eu não preciso mais do TXT. Aí eu vou até colocar ele para frente aqui, ó. Ordenar, trazer para frente. Ele está aqui ainda, ó. Eu não preciso dele. Eu já tenho meu drop-down. O que eu tinha feito aqui? TXT, porque é um texto que a gente estava colocando. Agora é um drop-down. Então, o drop-down eu vou chamar DD Agência. E aqui eu deleto esse que eu não vou utilizar mais. E aí vem dois erros aqui. Por quê? Vamos identificar. Setinha para baixo, editar. Ele estava se baseando, essa mensagem de erro, em cima daquele item. Ele falou, minha referência Y e minha referência de altura era em cima daquele item lá.
É só alterar o nome aqui. Eu posso deletar isso ou eu posso minimizar. Eu venho aqui Ctrl C, menu suspenso, editar, e aqui eu altero para a informação desse meu menu. E aqui vai cair naquele mesmo erro que não é mais um TXT agência. Quem é a minha informação aqui? Drop down agência. Viu a importância de dar o nome para tudo? Ponto. O texto selecionado. Ponto. O que eu tenho no texto selecionado? É o código da agência? Não. É o nome da agência. Tab. Pronto. Quando eu selecionar uma agência, ele vai me dar a seleção e vai enviar lá para o SharePoint. E aí tem mais um pulo no gato aqui para a gente já ir para o nosso final e finalmente enviar aí. A Bruna está em todas as agências? Ou todas as agências têm a Bruna, o André? Tá estranho isso aqui, né? Porque eu se eu sou um representante, eu vou ter que selecionar a minha agência, selecionar o meu nome, fica um pouco estranho. Então o que a gente pode fazer aqui? Uma condição de menu, é o famoso o PROC-V, né? Condicional a outra resposta. E como que a gente faz isso? Através de um filtro, né? A gente vai filtrar a informação com base na agência selecionada. E como que ele vai identificar isso? Porque a gente tem uma relação de alguns itens. O que tem em comum aqui na de vendedor que tem na agência? O código da agência. Aqui está como código da agência e no vendedor está como agência. É só a gente relacionar isso. E como que vai ficar? A gente vai pegar aqui, então, que eu quero que esse rapaz aqui, a gente vai deletar esse aqui por enquanto, na verdade não vou deletar, vou deixar ele separado aqui na minha colinha. Essas informações, elas precisam se basear em cima dessa. Então, a gente tem o PROC-V, que é o lookup, tá? Mas a gente não usa essa do lookup, porque eu preciso buscar em outra tabela. Então, eu vou procurar fazendo o filtro. E vamos entender o filtro. Qual que é a fonte que você vai filtrar? Eu quero que apareça vendedor filtrado. Então, é minha de vendedor. Certo? Beleza. Ponto e vírgula. Teste lógico. Aí você vai ter que condicionar. Se a minha coluna, aqui é a sua coluna. A coluna da onde? Coluna daqui. Então, dentro desse de vendedor, eu quero que ele faça assim. Procure lá agência no meu de vendedor. Se ela for igual ao meu selecionado aqui, o que é isso aqui? Que item é esse? É um drop-down agência, né? Então, se minha agência for igual a... Mas o que desse drop-down? O que dessa agência? Eu quero o que for selecionado, não o nome, porque eu não tenho um nome lá no meu vendedor. Eu quero o código dele. Olha que legal esse macete. Eu já vou revisar com você. Então, se dentro do vendedor, que na verdade a gente tem que ler para trás, né? Se eu selecionar uma agência relacionando o código dela com o código da agência que está em vendedor, você me retorna um valor. Que valor eu quero que ele retorne aqui filtrado? O nome vendedor. Vamos ver se deu certo? Fecha aqui, a fórmula bateu. Então ele já entendeu que ao selecionar uma agência aqui, eu quero que ele selecionando a agência, ele relacione o código com a agência aqui, que é o código também, né? É o que tem em comum entre elas. Você tem que relacionar o que está em comum, igualzinho o relacionamento do Power BI. E aí você filtra para mim o nome do vendedor. Vamos ver se funcionou? F5. Aqui está dando Maria, Anacleto Tour. Só a Maria. Eu sei que tinha uma... Aqui que tem bastante. Clube da Aventura. Olha lá, já selecionou.
e apareceu só o condicional dos meus, desse clube. Com a roupa de ir, não tem nenhum vendedor. Começo turismo, só a Andréia. Então, você já tem aqui uma seleção condicional. E aqui a gente pode repetir para o destino e para a região. Ao selecionar o destino, me traga a região aqui. Então, eu vou fazer agora rapidamente aqui para a gente não tomar muito tempo e a gente já vai para a parte final, que é só enviar o formulário. Então, aqui eu quero o quê? Um menu suspenso dentro do meu destino. E é bom que ele já vem formatadinho aqui, bonitinho nas cores que eu quero. E aqui eu vou trazer a minha tabela de... é a de destino, né? Região? De região. E aí ele falou, o que você quer trazer da de região? Eu quero o destino. Então, destino. Pronto, apareceu, acho que já está em ordem alfabética e tem todos esses destinos. Vou posicionar aqui. Lembra que a gente vai renomear para drop-down destino e a gente vai excluir o texto destino. Ele vai dar o erro, eu vou copiar o nome, vou ajustar esse erro aqui. E aqui eu vou mudar o meu update, né? O que eu quero puxar do destino? Selected test. Ponto destino. Então, quando eu selecionar no destino, mande o destino lá para minha fato. Se a gente abrir aqui, deixa eu ver se deu certo. Acho que foi. No meu update. Ah lá, Abu Dhabi. Já está aqui. Bom, e a gente vai fazer a mesma coisa, então, aqui na região. E você poderia até usar um campo de texto e tal, mas as fórmulas elas não entram bem aqui. Então, aqui a gente recomenda que coloque um drop-down também. Então, a gente vai entrar aqui, ó, suspenso. Aí a gente vai fazer a mesma condição ali do outro. Vou deixar bonitinho, alinhadinho. E aí, ó, só para a gente organizar, foi DD região. Aí eu vou corrigir aqui a informação. E aqui informar que é um DD região, selected test, o valor. Como ele não está conectado, eu não estou dando a informação da onde vem, ele pôs value ali, né? Diferente daqui, ó, que ele põe o código da agência, mas já já a gente corrige isso. Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, eu adicionei o drop-down já, tá? Para ficar prático aqui. E aí a gente precisa fazer essa condição aqui de filtrar esse valor conforme as informações que eu selecionar aqui. Então, se eu selecionar, por exemplo, viagem para a América do Sul, tem que aparecer somente a M do Sul aqui, né? Então, vamos ver se o filtro vai funcionar aqui, ó. Então, ó, é filter na minha região. O que eu quero que ele filtre? O destino, certo? Seja igual ao destino selecionado no drop-down. Aqui, ó, destino selecionado no drop-down. Ponto e vírgula. E o que eu quero de retorno? Eu quero a região. E aí eu fecho. E aí, agora, você já tem a condicional por lugar que você está viajando. Isso condicional porque está lá
colocado. Ficou um pouco apertadinho, aí é uma questão de edição. A gente diminui um pouco aqui para 15, para caber todo mundo. E aí vamos ver se o Oriente Médio, aqui Atacama, Azerbaijão, Europa, Califórnia, América do Norte. Ó, aí já deu certinho. Seguindo aqui e finalizando, valor e status e o embarque são os selecionáveis. Só que aqui eu vou dar uma dica. Às vezes você vai ter um preenchimento lá, concluído, fechado. Você pode pré-definir sem ter uma tabela de menção aqui. Você colocar itens aqui. Mas para pôr o item, você precisa pôr mais ou menos suspenso. E esse fica fácil. Você está vendo que aqui ele já está dando para você uma informação de exemplos, né? 1, 2 e 3. Como é que eu faço para alterar isso? Para inserir uma seleção de textos, né? Uma coleção, a gente abre colchetes e aí todo o texto tem que estar entre aspas, tá? Então vamos colocar assim, ó, em andamento, vou pôr em qualquer ordem, tá? Andamento, fecha parênteses, ponto e vírgula, fechado, fecha parênteses, aspas, desculpa, ponto e vírgula, abre aspas e recusado, vamos pôr, recusado, recusou o orçamento. E aí eu fecho aqui, ó. Pronto, você já tem uma lista nativa aqui no seu aplicativo. Vou deletar aquele, aí esse aqui a gente... Peraí, deixa eu voltar aqui. Ctrl Z volta, tá? Só vou organizar, deixar tudo bonitinho. Então eu deleto o txt status, eu criei agora o drop-down status, e aí eu só pego esse texto e informo que aqui agora chama drop-down status, e que a minha informação não é mais um texto nativamente, mas é um texto selecionado. E aí aqui, como eu não tenho uma referência de tabela, eu tenho que falar que é um valor. E aí, quando eu abro aqui a fórmula, ó, peraí que aí eu tenho que clicar fora, selecionar de novo. Quando eu venho aqui, aliás, aqui no update e seleciono aqui, olha lá, selecionado em andamento. Se eu clicar fora e voltar, fechado. Então ele entendeu que é um valor em formato de texto, certo? Então, para finalizar, vamos clicar, fazer o botão enviar, e aí a gente já tem um aplicativo totalmente funcional, tá bom? Aqui tem algumas informações, quando dá o amarelinho, ele vai te falar assim, olha, um campo muito grande, né? Ó, vou até clicar aqui, ó, obter ajuda. Ele vai falar, se você tiver um filtro com muitas linhas, ele pode não responder direito. Mas como são tabelas de dimensão, você não vai ter tanta linha assim, ele não dá erro não, tá? Então você pode ignorar essa informação aqui, tá bom? Então vamos clicar aqui, ó, partindo do princípio do botão enviar, a gente vai então agora ter o botão enviar. Aqui é enviar proposta, né? Enviar cotação. Vamos deixar, não, enviar só. E aqui o botão, como é que ele chama? BT Submit, que é a nossa fórmula. Eu já tento deixar o botão meio com o nome da fórmula que facilita. Então, eu já dei a dica aí que para enviar o formulário é o Submit Form Cotação. Então, vamos fazer o teste. Nova cotação, ele já gerou aqui, então eu vou limpar, tá? E vou gerar uma nova cotação. Então, minha cotação é o ID 5677. Eu sou eu nem sei se eu tenho o nome aqui, mas eu vou ser da Curta Mais. E aí só tem o Ricardo Oliveira. Vamos para... vamos ver um bacana aqui, ó. Tem bastante roteiro. Dublin, Israel. Ele já dá aqui Oriente Médio, aí você não vai precisar fazer, ele nem vai te dar a opção de alterar, né? E previsão do meu embarque, eu quero viajar em
3 de junho. E o valor para lá ficou cotado em 50 mil reais, tá? E tá andamento. E a gente vai enviar aqui, ó. Enviou, ele apaga o formulário e já tá lá. Vamos ver se tabulou? Vamos na nossa cotação. Ele ainda não entrou aqui. Dou um F5 e já entrou há alguns segundos a minha cotação pelo Ricardo Oliveira. Eu não criei o campo observações, né? A gente poderia colocar o campo observações ali e colocar as informações, né? Poderia ficar aqui do lado ou aqui embaixo, sem problema nenhum. Só que aí toda vez que eu clicar em enviar, ele apaga e eu tenho que pôr nova cotação. Aí qual que é o outro pulo do gato aqui? O artifício, né? Não é nem artifício, é uma função. Após enviar, eu quero um novo formulário. Então eu posso já deixar colocado aqui para ele gerar um novo formulário toda vez que eu enviar. Então, ó, na função nativa ele está aqui. Então, vou fazer. Agora eu sou da Anacleto, me chamo Maria, vamos para Dubai, Oriente. Agora eu vou em dezembro para lá. Vai em outubro, para não demorar muito. Previsão do embarque, e agora ficou 70 mil reais, e eu já fechei, né? Então, quando eu enviar, ele tem que apagar e já gerar um novo formulário em branco. Vamos ver se vai acontecer. Pronto, você já tem um formulário aqui, tá? Então, toda vez que você der o start no aplicativo, você consegue ter essa tela. Só que aí, rapidamente, para você entregar um negócio premium legal, eu criei uma tela de saudação para quando o seu usuário, quem for utilizar, ter uma tela. Eu coloco sempre essa tela de saudação como start screen. A gente já fez um upload de um background bacana, de nuvens aqui, ó. E aí aqui eu vou também colocar a minha logo. Então, inserir, na mídia eu coloquei, né? Já posso importar aqui, ó. Clicar e arrastar. A Magatur tá aí, ó. E eu posso, aquele botão do New Form, aqui, ó, eu posso colocar como entrar, né? Então eu volto aqui, ó, no Start Screen. Em vez de nova cotação, para ficar um negócio legal, tá mais ou menos no meio aí, né? Eu posso colocar aqui, ó, entrar. Vou deixar ali o nome New Form mesmo. Entrar. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai gerar um novo formulário. Só que eu preciso navegar entre uma tela e outra. Então, ao clicar nesse botão, além de New Form, eu quero navegar para a tela Request. E aí a gente entra com 2 pontos, Navigate. Para onde eu quero ir? Para minha tela de solicitação, que é o Request Screen. E aí ele fala, é o destino, né, para onde eu quero ir, ponto e vírgula, ele fala como que você quer essa transição de tela. Aí eu ponho em Fade, que eu gosto assim que ele faz um esfumaçado, e ele te dá uma opção de variável que eu não vou entrar nessa aula hoje aqui. Então, aqui você conseguiu criar um aplicativo de automação, né, de input de dados, e vamos ver se vai funcionar. Então, quando o usuário entrar no aplicativo, você vai entrar aqui e já gera o formulário. Então, eu não preciso mais desse botão. E aí, o que eu posso colocar aqui para ficar personalizado? A minha logo. E você entrega um aplicativo para sua empresa
com um design premium aí, vamos chamar assim. Temos muitas outras funções, mas a gente precisa finalizar aí a integração desse aplicativo. Eu fiz uma loucura aqui que toda aula eu não salvei. Então, salve o seu aplicativo para você não perdê-lo. Se cair a internet, desligar o computador, se você não salvou, ele perde. Ele demora um pouquinho. E aí você tem que publicar ele na sua rede ali, no seu ambiente de trabalho do Power Apps. Ó, e aqui já entrou. Eu vim aqui para o SharePoint, ó, já entrou. E daqui você pode fazer a conexão de dados, que talvez possa ficar para uma próxima aula, conectando Power BI ao SharePoint e tendo esse input praticamente em tempo real. Ó, ele está rodando aqui, eu vou até já publicar a versão. Ele vai dar algumas informações de publicação e tem um detalhe aqui que eu acho que eu não mostrei. Aqui, ó, já no editar detalhes já mostra. Se você vir nas configurações ou na publicação, você editar detalhes, você pode colocar o nome do seu aplicativo, uma breve descrição, colocar um ícone, né? Deixa eu tentar colocar o ícone da Magatur. Aí, ó, coloco o ícone, aí o fundo seria legal ele preto, ou será que ele vai mudar aqui? Vamos pôr assim, ó, cinzinha, deixa eu ver. Mais escuro aqui. Pronto, vou deixar assim. E ele salva automaticamente. Agora sim, as configurações já estão. E aqui alguns recursos de tela, tá? Se você quer orientação em retrato ou paisagem, aí ele vai mexer em tudo. Eu não vou mexer nada aqui agora, porque a gente já finalizou. Então tem todas as informações aqui que você pode mexer. Já alterei ali, ó, ele já salvou para mim. Então publicar, salvou, publicar essa edição. E aí ao voltar aqui, a gente já salvou, vamos sair, vamos voltar para o ambiente do Power Apps e você vai localizá-lo aqui, ó. E você pode utilizá-lo até no navegador. Como ele está aqui, se você clicar, você vai entrar na edição. Com 3 pontinhos e executar, ele vai te abrir, ó, já com um login. Eu vou pular aqui. E pronto, já está um aplicativo utilizado numa posição vertical, mas se você tivesse criado ele em tela deitada, você teria o acesso. E ele já virou um aplicativo totalmente funcional. Se eu imputar um dado aqui, o SharePoint vai receber. Sair da tela aqui e vou fechar o aplicativo e meu ambiente está aqui. Como é que você faz para utilizar no celular? Aí você vai baixar o aplicativo Power Apps e quando você fizer o seu login, ele já vai abrir na tela a opção de execução do aplicativo e fica uma maneira muito fácil e rápido de estar utilizando na sua empresa. Espero que você tenha gostado, foi um vídeo com bastante informação assim, mas assista com calma, vai pausando e fazendo junto, que é uma ferramenta que me ajudou muito e eu tenho certeza que pode ajudar a sua empresa ou a sua consultoria aí a gerar novas funções aí pro mercado. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, tchau, tchau!